Jovem, como é que tá? Nesse vídeo aqui eu quero passar uma dica e até dar um esclarecimento assim em relação à pintura digital sobre um erro, não necessariamente um erro, mas fica estranho se você fizer dessa forma. Mas é algo que quase todo mundo faz, que é o seguinte: pintar sombras usando a cor preta, tá? Por que que isso é um problema? É o seguinte, observa nessa foto aqui, se a gente estudar com cuidado, vou pegar aqui meu conta-gotas e vou colocar nas áreas mais escuras, por exemplo, da pele dela. Então eu teria aqui um tom mais claro, é esse tom aqui, olha só onde é que ele tá. Agora eu vou pegar um tom mais de meio tom mesmo, seria aqui, olha só, olha a saturação. E um tom mais escuro na pele dela, olha isso aqui. Então é o seguinte, ó, o tom mais escuro da pele dela, aqui na junção dos dedos aqui, ó, tá vendo? Então aqui na clavícula dela aqui, ó, olha só, o tom mais escuro, observa igual aqui no cabelo, observa que são tons saturados, tá? São tons com uma boa saturação, acima do meio aqui, ó. Vou pegar uma parte aqui, por exemplo, olha só essa área de sombra, ela tem 72% de saturação, tá? E nunca é preto. Não existe sombra preta. Tá, mas como assim? O que eu quero dizer com isso? Que diabo que é isso que eu tô falando? É o seguinte, vamos ver essa aplicação aqui na prática. Isso aqui que eu vou mostrar serve até para edição de foto, caso você for trabalhar com a fotomanipulação ou quiser realçar determinada sombra em alguma região do modelo ou algum objeto, certo? Você faria o seguinte: vou fazer aqui duas bolinhas e uma delas eu vou trabalhar com preto e outra eu vou trabalhar fazendo as sombras com cores bem saturadas, tá? Então vou fazer uma bolinha aqui vermelha e um meio tom, tá? Vou estruturar ela aqui com meio tom. Eu vou fazer essa mesma bolinha do lado de cá. Essa aqui eu vou fazer a sombra com preto e de cá a sombra e a luz com cores. Aqui só preto e branco e aqui com cores. Então, fazendo nessa aqui com preto e branco, eu teria a minha paleta de cores da seguinte forma. Vou escurecer isso aqui para a gente ver melhor o resultado. Outra dica que eu dou também: nunca trabalhe com o seu fundo branco, tá? Isso aqui é uma porcaria, porque o fundo branco tira grande parte da sua percepção de luz e sombra, porque ele é muito arregalado, sabe? Fica muito estourado. Então eu sempre recomendo você trabalhar com um fundo cinza, ou fundo mais neutro, ou já próximo mais ou menos ali da uma cor que você quer trabalhar. Aqui eu vou deixar até um fundo sutilmente azulado, tá? Só para dar um contraste maior aqui com essas bolinhas. Então, nessa primeira paleta aqui, vou até colocar aqui, ó. Até nomeei aqui, ó, cores colorida, preto e branco, tá? Aqui na paleta, nessa primeira, eu teria as luzes como branco, que é algo bem comum, que eu já reparei que muitos ilustradores fazem, e as sombras como preto, tá? Então eu tenho branco e preto. E nessa de cá, eu vou trabalhar com as luzes com um vermelho bem arrebentado, um tom quase branco e um tom bem escuro, vermelho mais escuro. Observa aqui, ó, preto e um vermelhão escuro bem saturado. Preto aqui, ó a diferença dos dois, tá? Então isso aqui vai mudar tudo na nossa composição. Então bora lá, vamos para essa aqui de preto. Vou clicar com Ctrl aqui para eu pegar só a seleção dela para não pintar de fora. Pegar o pincel mais simplesinho do Photoshop mesmo e vou fazer os ajustes aqui, ó, com preto e branco, tá? Preto e branco. Diminuir um pouco a opacidade desse pincel e vou fazer as sombras aqui, ó, simulando como se a luz estivesse vindo dali de cima. Ó, aqui eu vou deixar mais estourado um pouco assim. E aqui no meio, aqui, mais embaixo, um sutil brilho assim. Só para dar esse efeito. Tá, olha que coisa meio morta assim, meio sem graça. Até se eu recuperar um tanto do brilho, do tom desse vermelho aqui, ainda assim, ó, eu chego nesse resultado, tá? Agora, trabalhando com cores, o que a gente tem? Vou definir primeiro aqui as sombras. Posso até puxar esse aqui um pouco mais para baixo. Quando você trabalha com cores, você ganha um leque de opções maior para você trabalhar. Olha só, vou pegar esse tom aqui bem clarinho assim, ó. Só para fazer esse ajuste aqui em cima dessa luz, ó. Olha o quanto ficou mais natural essa bolinha que eu trabalhei com essa luz, basicamente usando essas três cores, ó. Olha só, quanto ela fica mais natural. E agora eu vou jogar a luz ali embaixo. Eu vou pegar esse tom aqui um pouquinho mais saturado, para fazer como se fosse um reflexo ali, ó. Olha só a diferença das composições. Então,
Quando você trabalha com cor, você tem um leque assim incomparável, certo? É muito maior as opções e o nível de realismo que você consegue chegar. Então, sombras de tom completamente preto te limita demais e fica com um aspecto morto. E até mesmo para aplicação de um brilho para ficar mais realista, por exemplo, eu vou fazer aqui nessa daqui de branco, né? Um brilho totalmente branco. Vou fazer um brilho aqui em cima, como se a luz estivesse realmente batendo aqui, ó. E aí ela reflete aqui no meu objeto, dá uma reação com o fundo. Vou até escurecer mais esse fundo para ficar melhor essa visualização. Olha só. Como se eu tivesse realmente uma luz aqui, ó. E ela faz essa interação com a bolinha aqui, ó. Aqui ela vai ter um brilho maior, ó. E agora eu vou fazer essa mesma interação com essa bolinha, mas em vez de usar branco total, eu vou usar com cor. Vou usar um rosinha clarinho assim, ó. Observa a diferença. Olha só o quanto fica mais realista quando eu trabalho dessa forma, utilizando as cores. Vou até mesclar as bolinhas aqui, junto com essa luz. Vou afastar mais elas. Olha só, a relação ao comportamento com o fundo. Vamos supor que, por exemplo, que esse fundo seja mais pretão. Olha lá a diferença, o quanto fica mais real quando você trabalha com a cor. Tá, mas e a aplicação disso em uma pessoa, por exemplo? Como seria? Vamos supor que eu vou fazer o desenho aqui de uma boca e você vai ver isso na prática dentro, por exemplo, de algo orgânico mesmo. Então aí fica o exemplo aí na prática, essa diferença, e às vezes pode ser um motivo que você vê determinadas ilustrações, determinadas composições, que elas têm um aspecto estranho, tem alguma coisa esquisita. Normalmente é isso, tá? Quando você trabalha com cores assim. Eu sei que tem muitos ilustradores que gostam de trabalhar com o desenho preto e branco e colore por cima. No meu curso mesmo, eu mostro esse tipo de recurso, mas sinceramente eu prefiro evitar isso, porque você fica refém de trabalhar com a camada de multiply, e isso acaba que mais te limita do que te ajuda, porque você vai ficar refém de uma camada já em preto e branco e tem que trabalhar ele em multiply ou color. Isso capa muito o seu processo de liberdade de explorar outros tipos de layers de ajuste, outros tipos de modos de mesclagem, e te deixa prisioneiro da imagem, né? Em tons de cinza que está ali na base. Então eu recomendo, você vai trabalhar com desenho preto e branco, faz ele preto e branco do começo ao fim. E igual eu sempre falo, isso não é regra, isso é algo mais pessoal, mas cada artista, cada pessoa tem um foco, um caminho diferente. Às vezes tem ilustradores aí que gostam de trabalhar só dessa forma e chegam resultados excelentes, beleza, isso aí é cada um. Mas se você for iniciante, tiver com dificuldade ali, o negócio não estiver fluindo muito bem trabalhando como multiply, testa, por exemplo, trabalhando dessa forma com cores, que talvez facilite a sua vida assim, você tem um entendimento mais amplo, né? Você libera um leque aí maior de opções para você trabalhar, evita já trabalhar direto no preto e branco, e você fazendo cores, jamais pinte sombras de preto, tá? A não ser que você realmente queira gerar esse aspecto, mas evita para evitar esse aspecto plástico esquisito. Sombras pretas fica meio estranho. Sombras sempre vão ser saturadas, cores bem fortes mesmo, a saturação basicamente no máximo, se não for no máximo. Interessado em ser meu aluno, meu curso de pintura digital vai estar aí na descrição. Se tiver alguma sugestão ou comentário, pode deixar aí. Achando útil, deixa o joinha que ajuda pra caramba. Esses vídeos dão um trabalhão pra fazer. Valeu demais, sucesso!